Se você gosta de histórias que te prendem do início ao fim, se inscreva no canal agora. Você não vai acreditar no que aconteceu nessa história real. 28 de agosto de 1961, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Um governador entrincheirado nos porões de um palácio. Metralhadora em punho, 50.000 pessoas na praça lá fora dispostas a morrer. E no céu, caças de combate Gloster Meteor, recebendo ordem direta do Ministério da Guerra. Bombardeiem o Palácio Piratini, destruam tudo, não deixem pedra sobre pedra. O que deveria ser uma sede de governo pacífica se transformou na trincheira mais importante da democracia brasileira. E a decisão que seria tomada naquele dia mudaria o destino de milhões de pessoas. Mas o que poucos sabem é que aquele palácio majestoso guardava segredos muito mais sombrios do que qualquer um imaginava. No coração de Porto Alegre, na elegante Praça da Matriz, ergue-se um dos edifícios mais imponentes do Brasil. O Palácio Piratini não é apenas uma obra-prima arquitetônica com influências francesas, lustres réplicas de Versalhes e esculturas do mesmo artista que criou o Cristo Redentor. Ele é o palco onde a história brasileira foi escrita com sangue, suor e lágrimas, onde governadores foram feitos e destruídos. Porque por trás da fachada neoclássica e dos salões suntuosos, esse palácio testemunhou um dos capítulos mais dramáticos da política brasileira. Um confronto entre a democracia e a ditadura, entre um homem sozinho e o poder das Forças Armadas, entre a vida e a morte. E a pergunta que ninguém conseguia responder era: por que os pilotos desobedeceram a ordem de bombardeio? O que realmente aconteceu naqueles porões? E qual foi o preço que centenas de brasileiros pagaram por terem passado por aquele palácio? Mas a investigação revelaria algo chocante. Para entender o poder deste palácio, precisamos voltar no tempo. Em 1896, o governador Júlio de Castilhos olhou para o antigo Palácio de Barro, que servia como sede do governo desde 1789, e tomou uma decisão radical. Este prédio não é digno do Rio Grande do Sul. Derrubem tudo. Castilhos era um homem obcecado pelo poder e pela grandeza. Inspirado pelo positivismo francês, ele sonhava com um palácio que representasse não apenas o governo, mas a própria essência da força política gaúcha. Um monumento que durasse gerações. Mas Castilhos não viveria para ver seu sonho realizado. Ele morreu pouco depois e as obras ficaram paralisadas por longos 13 anos. O terreno vazio no centro de Porto Alegre era uma lembrança constante do projeto abandonado. Até que em 20 de setembro de 1909, sob o governo de Carlos Barbosa, as obras recomeçaram. E desta vez não haveria interrupções. O arquiteto escolhido foi Maurice Grass, formado pela prestigiada École des Beaux-Arts de Paris. Ele tinha uma visão clara: criar um palácio que rivalizasse com as grandes sedes europeias de poder. Materiais foram importados da França: pedra calcária, cimento, lustres de cristal. Da Inglaterra vieram mais componentes. As esculturas da fachada seriam criadas por Paul Landowski, o mesmo artista que anos depois esculpiria o Cristo Redentor no Rio de Janeiro. No interior, mármore de Carrara italiano, escadarias de mármore francês. Lustres que pesavam literalmente 1 tonelada, réplicas exatas dos existentes em Versalhes. Mas a Primeira Guerra Mundial interrompeu tudo novamente entre 1914 e 1918. Grass foi dispensado. As obras continuaram por empreitada. Finalmente, em 17 de maio de 1921, o governador Borges de Medeiros, um dos homens mais poderosos da história gaúcha, simplesmente se mudou para o palácio, sem inauguração oficial, sem cerimônia. Ele ocupou o gabinete ainda com obras em andamento, tamanha era sua ansiedade para comandar daquele lugar de poder. O Palácio Piratini estava de pé, mas sua verdadeira história estava apenas começando.
E o que Borges de Medeiros construiu em décadas seria quase destruído em uma única manhã. Entre 1921 e 1961, 40 anos se passaram. O Palácio Piratini viu dezenas de governadores passarem por seus salões. Getúlio Vargas foi o primeiro a realmente morar ali, na ala residencial concluída em 1928. Daquele palácio, Vargas planejaria a Revolução de 1930, que o levaria à presidência do Brasil. Mas nenhum governador marcaria aquele lugar como Leonel de Moura Brizola. Nascido no interior do Rio Grande do Sul, em 1922, filho de pequenos agricultores pobres, Brizola era tudo o que a elite gaúcha mais temia. Um homem do povo que chegou ao poder. Engenheiro formado, professor, carismático, ele tinha uma língua afiada e ideias que muitos consideravam perigosas. Em 1959, Brizola foi eleito governador do Rio Grande do Sul pelo PTB, Partido Trabalhista Brasileiro. Ele era cunhado de João Goulart, o vice-presidente do Brasil, e tinha um projeto claro: aproximar o Brasil dos trabalhadores, dos sindicatos, das reformas sociais. Para os militares conservadores, isso soava como uma única palavra: comunismo. Quando Brizola se instalou no Palácio Piratini, ele transformou aquele espaço. Não era mais apenas uma sede de governo formal e distante. Era um palácio do povo. Recebia sindicalistas, ouvia operários, distribuía cadeiras nos salões dourados para quem nunca tinha pisado em mármore francês. Mas por trás de sua popularidade havia uma tensão crescente. O Brasil estava dividido entre esquerda e direita, entre reformistas e conservadores, entre aqueles que queriam mudança e aqueles que temiam o caos. E em agosto de 1961, essa tensão explodiria de forma violenta. Do outro lado da história estava um grupo de militares que via Brizola como uma ameaça existencial ao Brasil. O ministro da Guerra, Marechal Odílio Denis, era um anticomunista feroz. Para ele, qualquer aproximação com ideias socialistas era traição à pátria. Ao seu lado estavam o ministro da Marinha, Silvio Heck, e o ministro da Aeronáutica, Gabriel Grünmoss. Juntos, eles formavam uma junta informal de poder militar que não precisava de autorização de ninguém para agir. Eles eram o poder. E esses homens já vinham há meses planejando como impedir que o Brasil seguisse o caminho que consideravam desastroso. Monitoravam Brizola, vigiavam Jango, faziam listas de inimigos da nação. Em agosto de 1961, os militares já tinham tomado uma decisão. Se fosse necessário, usariam força total, bombardeios, invasões, prisões. Não importava. O Palácio Piratini estava na mira, literalmente. E então, no dia 25 de agosto de 1961, o telefone tocou no palácio. Era sexta-feira. Uma ligação de Brasília trouxe a notícia que ninguém esperava. O presidente Jânio Quadros havia renunciado. Simplesmente abandonou o cargo após apenas 7 meses de mandato. O país estava em choque absoluto. Mas havia um problema gravíssimo. O vice-presidente João Goulart, o Jango, estava em missão oficial na China comunista. Naquela época, a China de Mao Tse-tung era vista pelo Ocidente como o epicentro do perigo vermelho. E o vice-presidente do Brasil estava lá, visitando, fazendo acordos diplomáticos. Para os militares conservadores, isso era a prova definitiva de que Jango era um comunista infiltrado. E eles tomaram uma decisão imediata. Jango não pode assumir a presidência. Não importa o que diga a Constituição. Pela primeira vez na história da redemocratização brasileira, os militares estavam dispostos a rasgar a Constituição e impedir a posse legítima de um vice-presidente eleito pelo povo. No Palácio Piratini, Leonel Brizola recebeu a notícia e imediatamente entendeu a gravidade do momento. Jango era seu cunhado, casado com sua irmã. Mas não era questão de família, era questão de democracia.
Se os militares conseguissem impedir a posse de um vice-presidente constitucionalmente eleito, estariam dando um golpe de Estado. E se conseguissem dar esse golpe sem resistência, a democracia brasileira estaria morta. Brizola tomou uma decisão naquela mesma noite. Ele resistiria, sozinho se fosse necessário. No sábado, 26 de agosto, enquanto o Brasil ainda tentava entender o que estava acontecendo, Brizola começou a agir. Ele convocou a Brigada Militar do Rio Grande do Sul, requisitou armas e fez algo que ninguém imaginava. Foi para a janela do Palácio Piratini, de frente para a Praça da Matriz, e começou a falar com o povo. Citou a carta-testamento de Getúlio Vargas, morto 7 anos antes. Nunca, como agora, essas palavras têm tanta atualidade. Getúlio havia escrito sobre a expoliação do Brasil, sobre as forças estrangeiras que queriam controlar o país. Brizola bradou para a multidão que começava a se formar. O soldado brasileiro não aceita a condição humilhante de ser feitor de um país estrangeiro. Trabalhadores e estudantes começaram a se mobilizar. Um comitê popular pró-legalidade foi instalado em um prédio público no centro de Porto Alegre. No domingo, 27 de agosto, Brizola foi ainda mais longe. Ele requisitou a Rádio Guaíba, uma das maiores do estado, e começou a transmitir do Palácio Piratini. Sua mensagem era clara e direta. O governo do estado do Rio Grande do Sul cumpre o dever de assumir o papel que lhe cabe nesta hora grave da vida do país. Cumpre-nos reafirmar nossa inalterável posição ao lado da legalidade constitucional. Não pactuaremos com golpes ou violências contra a ordem constitucional e contra as liberdades públicas. Se o atual regime não satisfaz, em muitos de seus aspectos, desejamos o seu aprimoramento e não sua supressão, o que representaria uma regressão e o obscurantismo. A transmissão foi ouvida por milhões, e algo extraordinário começou a acontecer. Outras rádios começaram a retransmitir o discurso de Brizola, primeiro no Rio Grande do Sul, depois em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Goiás. Em poucos dias, mais de 200 emissoras de rádio estariam conectadas naquilo que ficaria conhecido como a Rede da Legalidade. Era a maior cadeia de rádio já formada no Brasil até aquele momento. E do Palácio Piratini, dos porões onde funcionava o serviço de imprensa, Brizola comandava tudo. Em Brasília, os ministros militares estavam furiosos. Como um governador estadual ousava desafiar as Forças Armadas? Eles ligaram para o Palácio Piratini, exigindo que Brizola se calasse. O general Costa e Silva, que anos depois seria presidente durante o período mais brutal da ditadura militar, telefonou pessoalmente. Segundo testemunhas, a resposta de Brizola foi curta e direta. Ninguém vai dar golpe pelo telefone. E desligou na cara do general. A situação estava escalando de forma perigosa. Os militares começaram a discutir abertamente o uso da força. Jango, que ainda estava voltando da China, foi informado de que seria preso assim que pisasse em território brasileiro. Seu avião fez uma rota tortuosa. Paris, Nova York, Cidade do Panamá, Lima, Buenos Aires. Ele estava fugindo, tentando ganhar tempo até que a situação se definisse. E no Palácio Piratini, Brizola se preparava para o pior. Ele sabia que um confronto militar era inevitável. A questão era quando. E então chegou a segunda-feira, 28 de agosto de 1961, o dia que mudaria tudo. A manhã de 28 de agosto amanheceu tensa em Porto Alegre. Na Praça da Matriz, em frente ao Palácio Piratini, já havia milhares de pessoas acampadas. Eram trabalhadores, estudantes, donas de casa, idosos. Muitos estavam armados com o que conseguiram, rifles de caça, revólveres antigos, facões. Alguns tinham apenas pedaços de pau, mas todos estavam dispostos a morrer. O Palácio Piratini havia se transformado em uma fortaleza. Sacos de areia foram empilhados nas janelas. Carros e jipes bloqueavam as entradas. Ninhos de metralhadoras foram instalados no telhado e nas torres da Catedral Metropolitana ao lado.
Jornalistas se recusavam a sair, pedindo armas para também defender o local. Entre eles estava Erika Kramer, de apenas 23 anos, estudante de jornalismo e filha de imigrantes alemães. Ela foi designada para fazer transmissões em alemão pela Rede da Legalidade. Durante 12 dias, ela viveria naquele porão, na base de café e sanduíche, como ela mesma descreveria anos depois. Às 11 da manhã, Brizola desceu novamente aos porões do palácio. O serviço de imprensa havia sido transformado em um estúdio improvisado de rádio. Ele segurou o microfone e começou o que seria o discurso mais importante de sua vida. Atenção, povo de Porto Alegre! Atenção, Rio Grande do Sul! Atenção, Brasil! As palavras ecoaram por todo o país através das mais de 200 emissoras conectadas. Brizola anunciou que todas as escolas deveriam fechar e as crianças serem mandadas para casa. Era um aviso claro. O que estava por vir seria violento. Ele descreveu a situação no palácio. Estamos rodeados por jornalistas que teimam também em não se retirar, pedindo armas e elementos necessários para que cada um tenha a oportunidade de ser também um voluntário em defesa da legalidade. E então veio a revelação que fez o Brasil inteiro parar. O Palácio Piratini estava sob ordem de bombardeio. Um rádio amador havia interceptado uma mensagem militar. Da base aérea de Canoas, nos arredores de Porto Alegre, deveriam decolar caças Gloster Meteor, com ordem expressa do ministro da Guerra Odílio Denis. Bombardeiem o Palácio Piratini. Destruam a sede do governo. Matem o governador se necessário. A ordem era clara e estava sendo processada naquele exato momento. Os pilotos estavam sendo instruídos, as aeronaves estavam sendo preparadas. Era questão de minutos. Quando Brizola começou seu discurso às 11 da manhã, havia cerca de 5.000 pessoas na Praça da Matriz. Mas quando ele revelou a ordem de bombardeio e convocou o povo a resistir, algo extraordinário aconteceu. De toda Porto Alegre, multidões começaram a convergir para o centro da cidade, aos milhares, às dezenas de milhares, homens, mulheres, crianças. Uma hora depois, quando Brizola encerrou seu discurso, havia mais de 50.000 pessoas compactadas na praça e nas ruas adjacentes. E o número continuava crescendo. Brizola bradou pelo microfone as palavras que entrariam para a história. O Palácio Piratini, meus patrícios, está aqui transformado em uma cidadela que há de ser heróica, uma cidadela da liberdade, dos direitos humanos, uma cidadela da civilização, da ordem jurídica, uma cidadela contra a violência, contra o absolutismo, contra os atos dos senhores, dos prepotentes. E então, com a voz embargada, mas firme, ele fez seu juramento final. Pode significar que eu não tenha oportunidade de falar-vos mais, que eu nem deste serviço possa me dirigir mais comunicando esclarecimentos à população. Porque é natural que, se ocorrer a eventualidade do ultimato, ocorrerão também consequências muito sérias. Porque nós não nos submeteremos a nenhum golpe, a nenhuma resolução arbitrária. Não pretendemos nos submeter, que nos esmaguem, que nos destruam, que nos chacinem neste palácio. Chacinado estará o Brasil com a imposição de uma ditadura contra a vontade de seu povo. Esta rádio será silenciada, mas não será silenciada sem balas. Resistiremos até o fim. A morte é melhor do que a vida sem honra, sem dignidade e sem glória. O discurso foi interrompido por gritos do lado de fora. Uma coluna de blindados havia sido avistada saindo do quartel da Serraria e vindo em direção ao centro. Eram tanques do Terceiro Exército, o maior e mais bem armado do Brasil, sediado em Porto Alegre. A multidão se preparou para o confronto, mas então algo inesperado aconteceu. Os tanques não vieram para atacar. Eles foram direto para o cais do porto, onde navios da marinha com comandantes favoráveis ao golpe estavam ancorados, ameaçando bombardear o palácio pelo lado do rio. Os tanques cercaram o cais. Era uma mensagem clara. O Terceiro Exército não apoiava o golpe.
Logo depois, um carro chegou à Praça da Matriz. Era o general José Machado Lopes, comandante do Terceiro Exército. A multidão, que naquela altura já passava de 100.000 pessoas, cercou o veículo. Alguém gritou que ele vinha prender Brizola. A massa começou a ficar violenta, mas então o general saiu do carro, se perfilou e começou a cantar o hino nacional junto com a multidão. Era o sinal. Ele vinha a aderir à legalidade, não sufocá-la. O comandante militar mais poderoso do sul do Brasil havia escolhido a democracia. Enquanto isso, na base aérea de Canoas, os pilotos dos caças Gloster Meteor recebiam a ordem final de decolagem. O alvo estava marcado: Palácio Piratini, centro de Porto Alegre. Civis na área não eram considerados. A ordem era bombardear até destruir completamente o edifício. Os pilotos subiram nas aeronaves. Os motores foram ligados. E então aconteceu algo que os generais golpistas em Brasília jamais imaginaram. Os pilotos se recusaram. Um por um, os aviadores disseram não. Eles não atacariam civis brasileiros. Não bombardeariam uma cidade repleta de mulheres e crianças. Não assassinariam um governador eleito democraticamente. A ordem de bombardeio foi desobedecida. Parte 4 de 4. A recusa dos pilotos mudou tudo. Em Brasília, os ministros militares perceberam que haviam perdido o controle da situação. Se o Terceiro Exército havia aderido à legalidade, se os pilotos desobedeciam ordens diretas, se 100.000 civis estavam dispostos a morrer em Porto Alegre, então um confronto militar significaria apenas uma coisa: guerra civil. O Brasil mergulharia em um banho de sangue que poderia durar anos, dividiria as forças armadas, destruiria a nação. Os generais golpistas hesitaram. E nessa hesitação, Brizola venceu. Durante uma semana inteira, de 25 de agosto a 1 de setembro, a campanha da legalidade manteve o país em suspense. Jango continuava sua longa viagem de volta, sempre desviando do espaço aéreo brasileiro por medo de ser abatido. Em Brasília, o Congresso Nacional buscava desesperadamente uma solução, e foi o deputado Tancredo Neves quem propôs a saída, um regime parlamentarista. Jango assumiria a presidência, mas com poderes limitados. Um primeiro-ministro comandaria o governo. Era uma derrota pela metade para Brizola, que queria a posse plena e constitucional, mas era melhor do que um golpe completo. Na noite de 1 de setembro, João Goulart finalmente chegou a Porto Alegre, vindo de Montevidéu. Uma multidão o recebeu no Palácio Piratini. Ele havia aceitado a solução parlamentarista. Brizola estava inconformado, mas não tinha escolha. No dia 2 de setembro, o Congresso aprovou a emenda que instaurava o parlamentarismo a ser submetido a plebiscito popular. Jango tomaria posse como presidente. A democracia havia vencido, parcialmente. Em 4 de setembro, Brizola anunciou o fim das transmissões da Rede da Legalidade. O Brasil inteiro respirou aliviado. A guerra civil havia sido evitada. O Palácio Piratini, que deveria ter sido destruído por bombas, permanecia de pé. Mas a história não terminaria ali. Os militares golpistas haviam recuado em 1961, mas não haviam esquecido, e eles aprenderiam com seus erros. 3 anos depois, em 31 de março de 1964, os militares voltariam. Desta vez, melhor preparados, mais organizados, mais determinados. E desta vez, não haveria campanha da legalidade para detê-los. Brizola tentou articular uma resistência semelhante em 1964, mas Jango, temendo uma carnificina, preferiu não resistir. O golpe militar foi consumado e a vingança foi brutal. Logo nos primeiros dias após o golpe de 1964, começaram as cassações. O ato institucional número 1 deu aos militares poder absoluto para cassar mandatos, suspender direitos políticos e prender opositores sem julgamento.
Leonel Brizola, o homem que havia impedido o golpe em 1961, foi uma das primeiras vítimas. Seu mandato de deputado federal foi cassado. Seus direitos políticos foram suspensos por 10 anos. Para não ser preso e torturado, ele fugiu para o Uruguai com a família, iniciando um exílio que duraria 15 anos. João Goulart também teve seus direitos cassados e foi para o exílio. Até junho de 1964, 441 pessoas tiveram seus direitos políticos cassados, incluindo 6 governadores, 55 congressistas, diplomatas, militares, sindicalistas e intelectuais. O Palácio Piratini, que havia sido símbolo da resistência democrática, passou a ser ocupado por governadores indicados pela ditadura militar, não eleitos pelo povo. Durante 21 anos, de 1964 a 1985, o Brasil viveu sob regime militar. Nenhum governador do Rio Grande do Sul foi eleito democraticamente nesse período. Todos foram escolhidos pela Assembleia Legislativa sob controle dos militares ou diretamente indicados pelo regime. O Palácio Piratini testemunhou prisões, torturas nos porões onde antes funcionava a Rádio da Legalidade, perseguições políticas. Muitos dos que haviam defendido aquele palácio em 1961 foram presos, torturados ou mortos pela ditadura que se instalou em 1964. Só em 1982, após a lei da anistia e a abertura política, voltaram as eleições diretas para governador. Brizola retornou do exílio em 1979. Foi eleito governador do Rio de Janeiro em 1982, mas nunca mais governaria o Rio Grande do Sul. Ele morreria em 2004, aos 82 anos, carregando até o fim o peso de ter sido o homem que impediu um golpe. Mas não conseguiu impedir o seguinte. Hoje, o Palácio Piratini permanece majestoso na Praça da Matriz. Seus salões suntuosos, seus lustres de Versalhes, suas esculturas de Paul Landowski, seus murais de Aldo Locatelli continuam encantando visitantes. Em 1986, foi tombado como Patrimônio Histórico e Artístico do Estado. Em 2000, tornou-se Patrimônio Nacional. Os porões onde Brizola comandou a Rede da Legalidade foram transformados no Memorial da Legalidade, aberto à visitação pública. É possível hoje descer aqueles mesmos espaços onde a democracia brasileira quase morreu, mas foi salva pela coragem de um homem e pela vontade de um povo. De golpes e revoluções, de democracia e ditadura, de homens que lutaram pelo poder e homens que morreram pela liberdade. E a pergunta permanece: valeu a pena? Brizola teria feito diferente se soubesse que 3 anos depois tudo desmoronaria? O palácio guarda a resposta em seus porões. Você acha que a resistência de 1961 foi em vão? Ou ela provou que o povo brasileiro é capaz de enfrentar até bombardeios pela democracia? Deixe sua opinião nos comentários. Se você ficou até aqui, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder as próximas histórias reais que mudaram o Brasil. E me conta, que outro capítulo da história brasileira você gostaria de conhecer? Comenta aí embaixo. No próximo episódio, vamos revelar os bastidores de outro palácio que esconde segredos ainda mais sombrios. Você não vai querer perder.